pontos na reflexoterapia que pode ajudar as pessoas que estão passando por alguma contrariedade, né? Então, reflexoterapia também ajuda nisso? Também, né? Físico, emocional, os desafios do dia a dia. Não precisa necessariamente uma pessoa estar doente para receber uma sessão de reflexoterapia, né? Ela pode ter alguma dificuldade, uma situação, e que ela precisa melhorar em relação àquela situação, em relação à performance no dia a dia, em relação aos seus pensamentos, seus sentimentos, ter mais qualidade de vida. E aí que a reflexoterapia vai ajudar nisso. E aí, gente, o que é a reflexoterapia, né? Para quem chega agora, então, os estímulos nos pontos reflexos. Nós temos vários pontos reflexos nos nossos pés, né? Então, eu quero dizer aqui para vocês que muita gente já chegou no consultório para tratar a contrariedade. Às vezes as pessoas percebiam, às vezes elas não percebiam que elas estavam contrariadas. E elas podiam ali podem receber a sessão da reflexo e obter um ótimo alívio, né? Todo mundo que está dentro dessa situação. E aqui nos pés, a gente tem esse microsistemas, pontos reflexos, pontos relacionados a todos o nosso corpo, nossos órgãos, nosso cérebro. Quando a gente estimula conjuntos de pontos aqui nos pés, a gente consegue enviar uma mensagem para o nosso cérebro. E assim isso vai ter um impacto lá na saúde do corpo, no físico, e nas emoções também, na nossa mente, nas nossas emoções. Então, muita gente já chegou no consultório para tratar a contrariedade. Ela está ali com uma situação que ela não está aceitando. O cérebro vai lançar um mecanismo lá para a cervical, para ou não abaixar a cabeça, ou não virar a cabeça. Então, pode vir os torcicolos, pode vir a dor na nuca, a dor na cervical, né? Todos os conflitos aí de cervical, quanto mais uma pessoa ela está aí passando por contrariedade, certo? Quanto mais ela não está conseguindo aceitar, porque passar por contrariedade é aí um sinônimo de não conseguir aceitar alguma coisa, né? A pessoa não aceita e aí ela fica contrariada, certo? Então, quando a gente constrói esse pensamento, pensa, poxa vida, né? Cervical, quando que eu posso trabalhar esse ponto? A pessoa tem dor, a pessoa tem problema, a pessoa tá com torcicolo, tá. Mas por que que muitas vezes ela tem a dor? Por que que muitas vezes ela tem um torcicolo? Será que é o travesseiro lá, né? Que dá o torcicolo? O que será que está acontecendo? Será que é só o celular, ficar ali com a cabeça baixada, né? São as situações, né? Aquele acúmulo da vida toda. Claro, ficar com a cabeça muito abaixada ali num trabalho, num celular, vai ficar, né? Vai dificultar? Vai, né? Claro que um travesseiro muito ruim vai contribuir, vai, mas os sentimentos não podem ser desconsiderados. Joelhos também é um outro ponto, gente. Por que joelho? Por que joelho será, né? O joelho também, a relação emocional que o nosso cérebro lança ali em relação ao joelho, a leitura, né, que o nosso cérebro faz em relação ao joelho está num lugar, dobra para ir para o outro, né? É o se dobrar, também está relacionado a aceitar, também está relacionado a eu estou num ponto e eu vou sair de um lugar e ir para o outro, ou dar um passo para trás. Esse ponto, ele também é muito utilizado para as pessoas que têm aí um processo de contrariedade, de dificuldade de aceitar uma situação, dificuldade de como que se render diante de uma situação. Garganta. Por quê, gente? Pessoas que estão passando por muita contrariedade, quando a gente também estimula ali o ponto da garganta, vai ajudar. Por quê? Garganta fica aqui, olha, essa região aqui. Eu sempre recomendo que não estimule só aqui, mas esse contorno inteirinho aqui, ó. Certo? Todo esse contorno aqui. O que vai acontecer aqui, gente? Aqui acontece processos relacionados à expressão.
Então, às vezes, as pessoas elas estão contrariadas e elas estão com dificuldade em se expressar. De repente, se ela se expressa, se ela fala do jeito certo, na hora certa e para, né, pessoa certa, ela consegue muitas vezes alinhar, resolver aquela sensação da contrariedade. Ou essa pessoa, ela pode estar ali sentindo um grande nó na garganta, passou por uma contrariedade, está sentindo um grande nó, às vezes, aquela sensação de nó, né? Às vezes, infecção de garganta também, e pode estar totalmente relacionado a ela não conseguir expressar o que ela estava sentindo, o que ela gostaria, né? E assim pode acontecer dela não conseguir resolver aquilo ali, expor. Não é só o ponto da garganta que a gente trabalha para expressão, mas ele é um dos principais. Então, às vezes ela não está conseguindo expor o acontecimento, né? A contrariedade, e às vezes é necessário isso, mas às vezes ela não está conseguindo. E às vezes não é tão nem necessário, porque às vezes não vai ser dela falar que as coisas vão mudar, às vezes já aconteceu, não vai ser dela falar. Mas se a gente pode trazer um conforto para aquilo que ficou ali preso, a gente faz, a gente traz esse conforto, né? Então, às vezes ela não vai precisar falar, a gente estimula o ponto, ela sente um alívio, é como se ela tivesse falado, e ela vai resolvendo dentro de si aquele conflito, aquela contrariedade, né? Sempre que a pessoa ela passa por uma contrariedade, ela não aceita um fato, né? Ela vai se negar a aceitar aquele fato. O fígado vai participando disso, em relação a essa negação. Eu vi alguém perguntar sobre vômitos aí, se alguém até quiser repetir aqui, não sei especificamente o que perguntou, mas, por exemplo, às vezes a pessoa vomita recusando uma situação, né? Claro, vai ter que verificar se está intoxicado. Eu falo na aula do passo a passo, a gente tem aula sobre isso, eu sempre falo lá, precisa ser verificado, é uma intoxicação, por isso que a pessoa está vomitando, que às vezes não exatamente só a parte emocional. Teve a emoção, mas afetou de uma forma, ou comeu algo estragado, né? Então, vai ter que saber separar isso. Mas, às vezes, as pessoas, elas estão contrariadas, elas têm um sintoma assim, elas têm a dor, de estômago, vai lá prejudicar a parte intestinal. Então, os pontos que a gente gosta de incluir, por exemplo, se a gente inclui estômago, que vai ajudar ela nessa aceitação, se a gente inclui intestino delgado, que trabalha a absorção. Quando a gente fala de absorção, a gente está falando de absorver eventos também, histórias também, tá, gente? Histórias, eventos, situações que às vezes a pessoa passa e ela não conseguiu tirar lição daquilo. Às vezes acontecem coisas e a pessoa não consegue tirar lição. Vai precisar ser analisado isso também. Por que que ela não está conseguindo, né, tirar a lição daquilo? Às vezes é um evento traumático, ela está passando novamente por aquilo. E às vezes a pessoa ela está enfrentando ali uma contrariedade e ela não quer assimilar aquela situação. Ela não quer digerir aquela situação. O ponto do estômago, o ponto do intestino delgado vai fazer sentido quando a gente estimular, certo? Então, se a pessoa chega, ela começa a estar contrariada, ela já começa a falar, ou se é com você, né? Você vai aplicar, vai fazer autoaplicação, começa já a falar, olha, não aceito essa situação, olha, não consigo digerir essa história, né? Tem até esse termo, né, de falar sobre algo que a pessoa não consegue assimilar. A partir do momento que você vai entendendo essa visão da reflexoterapia, essa abordagem, até que ponto você pode utilizar reflexo, mas você vai se desprendendo disso e elaborando seus próprios protocolos. Essa é a intenção no passo a passo, esse tem sido o objetivo de tudo que a gente traz ali, né? Que você vá conseguindo elaborar seus protocolos, vai entendendo a informação dessa forma e vai conseguindo assim, cada vez mais personalizar os atendimentos e oferecer resultados específicos, né? Então, existem situações, dores específicas, que quando a gente é específico na reflexo, essas dores no físico, na emoção, que são específicas para cada um,
vai sendo tratada de forma específica, não de forma generalizada, mas de forma específica. Quero também fazer um pedido aí para vocês, quem ainda não se inscreveu aqui no canal, no YouTube, se inscreve. Quem gostou hoje dessa aula, dá o joinha aí, né? Compartilha também com quem vocês acham que merece entender sobre isso também, aprender sobre isso também, né? Espero vocês no Instagram. Fiquem com Deus. Obrigada da companhia. Tchau, tchau.